E aí, tudo certo? Sabe aquela mágica que acontece quando o GPS recalcula a rota em segundos? Ou quando uma mensagem chega do outro lado do mundo quase que instantaneamente? Pois é, por trás disso tudo tem uma lógica invisível. E hoje a gente vai desvendar um dos algoritmos mais elegantes e importantes por trás disso tudo. Vamos lá. Começando com uma pergunta super básica, mas que todo mundo se faz, né? Qual é o jeito mais rápido de ir de um ponto A para um ponto B? Pode ser no trânsito, planejando uma viagem, sei lá, até num projeto. A gente está sempre buscando o caminho mais curto, o mais eficiente. Então, na ciência da computação, essa pergunta tem um nome, claro: o problema do caminho mais curto. E o legal é que existe uma forma super estruturada e, olha, genial de resolver isso. A gente pega um problema do nosso dia a dia e transforma em algo que o computador consegue de fato calcular e resolver. Mas como que a gente faz isso? A palavra-chave aqui é abstração. Pensa assim, um computador não entende o que é uma rua, uma cidade. A gente precisa traduzir o mapa do mundo real para uma linguagem que ele entenda, o modelo simplificado. É tipo criar um rascunho, um esqueleto do problema. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. E esse tal modelo, esse esqueleto, para basicamente qualquer tipo de rede, a gente chama de grafo. Um grafo nada mais é do que uma representação simplificada de qualquer coisa que tenha pontos e conexões. Um mapa, uma rede social, a internet, tudo pode virar um grafo. E ele é feito de 3 pecinhas básicas. Primeiro, o vértice, ou pode chamar de nó, tanto faz. São basicamente os pontos de interesse. No nosso mapa, seriam as cidades, os cruzamentos. Numa rede social, seria cada pessoa, cada perfil. Simples assim. Depois vem as arestas. As arestas são as linhas que conectam esses pontos, esses vértices. Se os vértices são as cidades, as arestas são as estradas. Se os vértices são computadores, as arestas são os cabos de rede. Se são pessoas, as arestas são as amizades. Faz sentido, né? E por último, mas super importante, o peso. O peso é um número que a gente coloca em cada aresta, em cada conexão. Ele representa o custo de usar aquele caminho. E custo aqui pode ser qualquer coisa. A distância em quilômetros, o tempo que leva para percorrer, ou até algo mais abstrato, como, sei lá, o nível de influência entre duas pessoas numa rede. Ok, então agora a gente tem o nosso problema transformado num grafo com pesos. Agora falta o herói da história para resolver isso, né? E esse herói tem nome, é o algoritmo de Dijkstra, um método que, olha, é brilhante e até que bem intuitivo para achar não só um caminho, mas o caminho mais curto de um ponto inicial para todos os outros. E qual é o segredo do Dijkstra? A estratégia dele é o que a gente chama de gulosa ou greedy. Pensa assim. A cada passo, o algoritmo não fica pensando muito no futuro. Ele simplesmente olha as opções disponíveis e escolhe a que parece melhor agora, naquele exato momento. Ou seja, ele sempre vai para o vizinho inexplorado que está mais perto. Ele é focado no próximo passo, sempre o mais barato. Beleza, falar é fácil, né? A teoria é uma coisa, mas ver o negócio funcionando é outra totalmente diferente. Então, bora lá, vamos acompanhar o algoritmo de Dijkstra em ação, passo a passo, para sacar direitinho como essa estratégia gulosa funciona na vida real. Só para a gente ter uma ideia geral antes de pular para o gráfico, o processo é o seguinte: a gente começa definindo a distância do ponto de partida como zero e de todo o resto como infinito. Tipo, a gente não sabe como chegar lá ainda. Daí a gente entra num loop, escolhe o ponto mais próximo que ainda não foi visitado, adiciona ele à nossa lista de já fui, atualiza a distância para os vizinhos dele e repete, de novo e de novo, até todo mundo ter sido visitado. Certo, vamos lá. Primeiro passo, inicialização. A gente está começando ali no nó S. A distância para chegar nele mesmo é zero, óbvio. Para todos os outros, a distância é infinita, porque a gente não faz ideia de como chegar lá ainda. Por enquanto, o único nó que a gente já explorou é o próprio S. Ok, partindo do S, a gente olha para os vizinhos imediatos. Para chegar no nó de cima, o custo é 10. Para chegar no da direita, o custo é 5. Beleza, então a gente atualiza essas distâncias que antes eram infinitas. E agora vem a decisão gulosa. Qual desses é o mais próximo? O de distância 5, claro. Então é para lá que a gente vai agora. Beleza, esse nó de distância 5 agora está na nossa lista de explorados. E o que a gente faz? Olha para os vizinhos dele. E aqui acontece uma coisa muito legal. Lembra daquele nó lá em cima que a distância era 10? Agora a gente pode chegar nele passando por este novo nó. O caminho fica 5 para chegar aqui, mais 2 para chegar lá.
Dá 7. Opa, 7 é melhor que 10. Achamos um atalho. Então a gente simplesmente esquece o caminho antigo e atualiza a distância para 7. E fazemos isso para todos os vizinhos. E essa é a grande sacada do algoritmo. Ele está sempre se perguntando, será que tem um jeito melhor de chegar nesse lugar? Mesmo que um nó já tenha uma distância definida, se a gente encontra um caminho mais curto passando por um lugar novo, a gente atualiza. É essa checagem constante que garante que no final a gente vai ter o melhor caminho possível. E a partir daí, o processo só se repete, de forma bem metódica. É como se o algoritmo fosse expandindo uma fronteira de conhecimento. Ele sempre olha para essa borda, entre o que ele já conhece e o que não conhece. Pega o ponto mais próximo, traz para dentro da área conhecida e, a partir dali, expande a fronteira de novo. Olha só como o nosso grafo já está ficando. A maior parte dos nós já foi visitada, já tem a sua distância mínima definida. Sobraram só alguns ali na fronteira. O que o algoritmo vai fazer? A mesma coisa de sempre. Pegar o mais próximo, explorar, atualizar, até não sobrar ninguém de fora. E pronto, chegamos ao final. Todos os nós foram explorados. E o resultado é sensacional. Porque a gente não descobriu só o caminho mais curto para um único lugar. O que a gente tem agora é uma árvore completa, com os caminhos mais curtos do nosso ponto S para qualquer outro ponto da rede. Isso é muito, mas muito poderoso. Agora, o mais legal é que essa ideia genial não serve só para achar rua em mapa. Essa lógica de achar o caminho de menor custo numa rede, nossa, ela se aplica a uma infinidade de outros problemas. Vamos dar uma olhada em alguns. O óbvio, claro, é GPS, Google Maps. Mas pensa na internet. Quando um dado sai do seu computador, ele precisa achar o caminho mais rápido até o servidor. O custo aí é o tempo de resposta. Em redes sociais, dá para usar para medir o grau de influência entre pessoas. O custo, nesse caso, pode ser o quão forte a conexão entre elas. E por aí vai. Voos, robôs que precisam desviar de obstáculos, a lista não acaba. Mas atenção, o Dijkstra não é perfeito. Ele tem um ponto fraco bem importante. Ele não funciona se tiver pesos negativos, tipo um caminho que te dá crédito em vez de custar. A lógica dele de ser guloso e pegar o mais próximo simplesmente quebra. Para esses casos, existem outros algoritmos, tipo Bellman-Ford. Ele é mais lento, mas dá conta do recado. No fim, é aquilo. Cada problema pede uma ferramenta diferente. No fim das contas, o que faz o Dijkstra ser tão especial é essa combinação de simplicidade e poder. A ideia de que uma estratégia simples, gulosa, focada só no próximo passo, consegue resolver um problema super complexo, isso é uma das lições mais bacanas da computação. Então, a grande lição é esta. Ao tomar repetidamente a melhor decisão local, ou seja, ir para o vizinho mais próximo, a gente acaba chegando na melhor solução geral, na solução global. É um exemplo perfeito de como regras simples, repetidas várias vezes, podem gerar resultados incrivelmente eficientes e complexos. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Da próxima vez que o aplicativo de mapa recalcula uma rota em um piscar de olhos, ou que um site carregar na hora, vale a pena pensar: quantos outros algoritmos invisíveis com lógicas geniais como a do Dijkstra estão aí, agora mesmo, otimizando silenciosamente o nosso mundo, guiando decisões gigantescas com uma sequência de pequenas escolhas gulosas e inteligentes?